muito, mas é a primeira vez que estou tendo contato. Bem-vindo ao maravilhoso mundo ao revés do Sr. Alexander. Mas a Sônia e Efraim também são alunos já há tempos, né? Você é aluna da escola, não é? Sim, eu tô desde 2017, ou com o Reinaldo. Primeiro a gente comecei com o grupo de performance e aulas particulares, e aí a gente começou o curso de formação no meio de 2017. E logo veio a pandemia para cortar esse curso no finalzinho, meu Deus do céu. Criando autonomia na marra. Sim. Você sabe que eu lembro? Eu estava no Malas que vão para Belém. Que é? Há malas que vão para Belém. Pois é, eu lembro, eu acho que eu estava no meu primeiro ano, e aí chegou férias de verão. Menino, vocês não acreditam? Férias? Eu não queria férias, eu queria ficar na escola. Eu era daquelas que fecha a porta na sexta-feira, me deixa aqui. Na segunda-feira eu abro para vocês, me deixa aqui na minha semi-supina. E aí chegou férias de verão, eu tinha, sei lá, quantos meses para cuidar de mim sozinha. Eu me senti tão desamparada e eu quase fui fazer uma aula com o meu antigo professor, que continuava sendo meu professor, obviamente, mas eu queria ele mais para o canto. Mas eu só não fiz a aula porque ele também estava de férias. E aí eu tive que deitar e cuidar de mim. Foi a primeira vez que eu senti a necessidade. Eu acho que agora estamos todos nessa necessidade, não é? Não interessa o quanto você tenha de informação no corpo. É isso aí. E a gente, ao longo do ano passado, a gente foi alimentando isso vendo gente pelo computador, ouvindo. A gente teve experiências muito legais com as escolas aqui da América do Sul, né? Buenos Aires, Montevidéu e o Rio. E a gente aqui em São Paulo, nossa, foi assim, um movimento de toda semana ter um professor diferente dando uma palestra, alguns fizeram práticas, mas foi mais de ouvir mesmo, e ouvir e ver. Inspirar-nos. Inspirar-nos, é isso aí. Vou desligar isso. E o Efraim também é aluno, não é? Já sou aluno da técnica, eu estou fazendo o curso do Pensando na Performance desde 2017. Então, vocês estão junto com a Sônia? A gente está mais ou menos junto ali, né? Legal. Mas você é clarinetista? Isso, ou não? Clarinete. E aí hoje... Foi isso que te chamou para a técnica? Hoje eu estou fazendo o meu mestrado em performance e aí pesquisando também a técnica Alexander dentro do meu tema. Legal, massa. E tem a Isis e tem a Daiane. E tem o Reinaldo. Reinaldo. Chamou para a técnica? Cadê você, meu amor? Eu já estou fazendo, vou fazer uma story rapidinho aqui. Tá. Né? Estou achando que você está calado ali, esperando a gente terminar. Não, então, eu vou continuar perguntando, que eu quero conhecer, eu gosto de conhecer todo mundo antes. Eu acho justo. Quem quer falar primeiro, a Isis ou a Daiane? Eu posso falar primeiro.
Meu nome é Daiane, eu toco violino. É a primeira vez que eu tenho contato com a técnica. Já tinha ouvido falar antes. Antes da imersão, fiz uma aula com o professor Reinaldo. E agora comecei a imersão. Mas, de fato, é a primeira vez que eu tenho contato com a técnica. E estou amando. Que legal, que legal. E a tua primeira aula foi digital ou foi... Foi digital. Foi uma aula experimental que ele fez com os alunos que já são alunos, né? E os alunos poderiam convidar um amigo para fazer parte da aula Que digital. legal. Massa, massa. E aí a Isis, Tudo bem? tudo bom? Meu nome é Isis, eu toco trompa e também é a minha primeira vez com a técnica. Eu já tive contato antes, mas nunca tinha feito nenhuma aula. Só vi um masterclass do Reinaldo, inclusive. Mas... Legal, legal. José Henrique Martins, você toca alguma coisa ou você toca somente a si mesmo? Eu toco piano. Algum instrumento externo? Ah, foi o piano que te chamou. Exato. Tá. Não Sônia, só o você é piano. cantora, não é? Não só o piano? O que mais você toca? Não, na realidade é o interesse, porque eu sou professor também, então eu acredito que isso seja muito importante para a gente observar os alunos. Muito importante. E a Sônia, você é cantora, né, Sônia? Sim, Jorge, eu sou cantora, E aí Eu também. cheguei na técnica assim depois de, nossa, ter feito todas as complicações possíveis para cantar. Somos duas. Um caminho, mas enfim, cheguei e está sendo ótimo a chegada, a estadia. Pois é, mudou a minha voz completamente, me mudou inteira. A minha também. Está mudando, tá muita transformação, assim. Se a gente soubesse como era tão mais fácil, né? Nossa. Antes de... Quanto eu briguei com a minha respiração, 15 anos de palco, 15 anos eu fazendo a coisa errada, crente que estava certa. E me achava, sabe, quando trabalhei bem. Hoje foi bom, porque toda aquela energia jogada fora, que maravilha, né? Mas é isso. E tem mais um chegando, é o Rubem. Olá. Oi, Rubem. Boa Eu tarde. estou conhecendo todo mundo, porque eu conheci alguns, assim, só de ler coisinhas, de falar hoje. E você já conhece a técnica? Me conta um pouco. Não, eu estou a ter as minhas primeiras abordagens agora neste contexto desse workshop. E já tinha ouvido falar da técnica, porque eu também estudei canto, a minha professora acho que tinha tirado aulas disto, mas para já estou a ter um bocado de problemas, sou percussionistas e estou a ter um bocado de dores que acho que sejam devidos a tensões, tenho uma contractura aqui no ombro que não consigo resolver e portanto estava a tentar esta abordagem. E então você chegou pelas dores. E eu tenho certeza, quer dizer, não tenho certeza, né? Mas você já tentou um monte de outra coisa? Você já tentou um pouco de tudo para se livrar da dor, ou não? Tentei de fazer fisioterapia, que não está a resultar. E depois estou a tentar corrigir a minha postura já há imenso tempo.
em diferentes maneiras, mas sempre que depois, no momento em que vou a ficar distraído da minha postura, ou penso na minha postura e fico a pensar na minha postura, não consigo fazer outras coisas, ou começo a fazer outras coisas que seja também tocar e fico novamente com E aí toda... esquece da postura. É bem interessante a coisa. Reinaldo, você já está aí, rapaz? Porque eu tô assim, ó, chegamos no ponto. Eu estava ouvindo tudo. Chegamos no ponto, a postura, ou era inibição, ou eram as direções. Espera aí, qual que era o ponto mesmo? Eu acho que era... O que era? Me conta. Era um ponto, eu estou aqui pegando no WhatsApp, porque eu quero ler para todo mundo. Mas acho que mais ou menos a gente já tinha... Eu tinha passado para todo mundo. O que a gente vai fazer... O que eu mandei para a Georgia é que, a partir dos princípios alexandrianos, o que é que ela pensa, o tema repensando postura, que é o tema da imersão, e também assim um comentário sobre hábitos, porque todo mundo fala em mudar de hábitos, mas assim, tanto os nossos problemas quanto as nossas soluções estão em nossos hábitos. Então, assim, na verdade, é uma provocação para você escolher o que é que você quer falar. E se você não quer falar sobre isso, sobre hábitos e postura, como é que você relaciona o teu entendimento dos princípios da técnica Alexander com hábitos e postura? Mas não precisa falar disso se você não quiser. Se você eu estou aqui me segurando, porque quando ele falou da contração e eu fico me controlando, toda essa... por tudo isso que a gente passa, e está tudo interligado, não é? E postura, primeiro, eu não gosto da palavra postura, porque quando a gente pensa em postura... Agora já não, mas por muito tempo, quando eu pensava em postura, eu me enrijecia. Eu achava que eu tinha que ficar me segurando em algum lugar lá em cima. E principalmente para eu me apresentar, afinal, você tem que ter uma boa postura como cantora, né? Então, vi um monte de ideia de o que é a postura. E depois de muito tempo de me segurar ali em cima, na minha postura, eu descobri que uma coluna reta tem 4 curvaturas. Exato. Então, eu queria ter uma coluna ereta e como todo pensamento é traduzido em atividade muscular, então você pode pensar que não está pensando, mesmo quando você pensou que esqueceu de pensar. Mas toda essa informação está aqui. Então, se eu ativo meu pensamento e eu quero me conectar comigo a partir da técnica Alexander, que nos dá ferramentas para não só esperar que a coisa pode... Um dia eu vou ficar perfeito. Se eu realmente acreditar, sabe? Minha avó, ela acreditava que... Ela morria de dores nas costas, mas ela acreditava que um pastor ia tirar a dor dela. E ela acreditava tanto que essa dor passava por algum tempo, depois que ela ia lá na sessão dela. E aí depois voltava. E a dor, obviamente, voltava. Então, porque quando eu estou a minha atividade é tão mais legal, é tão mais legal eu ficar na atividade, não é mais legal cantar, não é mais legal tocar piano, do que ficar pensando como é que eu vou me colocar aqui em cima, como é que tem que estar a minha postura.
E quando foi que eu esqueci da minha postura? Por que eu esqueci da minha postura? O que me levou a fazer entrar nesse colapso? Para mim, bom, quando a gente entra mesmo na técnica Alexander, dizem as más línguas, né, que a partir do momento que você falou eu, aí acabou tudo, né? Porque aí você está consciente do seu entorno. Esse sou eu. E quando eu sou pequena, eu quero crescer. Aí eu vou imitando os outros, eu vou imitando os adultos. E todo esse processo até a gente chegar na coisa escolar também, que a gente se encurva. Não precisa nem voltar para a escola. Olha só, eu tenho aqui um celular, mas para muita gente, para eu manter uma boa relação aqui e fazer isso aqui para eu poder ler, é muita coisa. Então, o que as pessoas fazem? Eu vou aqui. E se vê, as pessoas estão ficando cada vez mais encolhidas. E aí alguém passa e fala, olha a postura, e eu vou ficar aqui em cima de novo. Quando eu volto no meu processo do canto, eu tinha que ter a postura e tinha que respirar pelo meu corpo. E essa minha forçação de barra comigo mesma me trouxe hábitos que eu não sabia que eu tinha. E aí a técnica Alexander veio, quem já teve uma aula uma aula física, sabe como é mais fácil a gente reconhecer onde é que eu não sabia que eu tinha isso, sabe? Porque com um feedback assim tão próximo é muito mais fácil. Nessa era digital, ou o Alexander, que teve que se auto-observar em 3 espelhos por muito tempo, porque foi daí que partiu a técnica dele, desse problema vocal e dele se recusando a embarcar nessa onda de nada fazer. Então, ele ele fez as ferramentas dele, por sorte, e nos passou. E a primeira delas, que eu acho que quando caiu a ficha mesmo, foi a inibição. Que se ele tinha o hábito de puxar a cabeça para trás, como a gente sabe, essas histórias que todo mundo fala da técnica Alexander, ele tinha o hábito de puxar, se bem que agora, como está ficando mais conhecida, eu já escutei outras coisas por aí, muito cuidado com o que você escuta. Tipo o Mas quê? qualquer... que Alexander tinha o problema, que ele abaixava a cabeça para respirar. Sabe aquelas pessoas que vêm dar uma bicadinha da técnica Alexander? Aí eu dou uma bicadinha disso, eu dou uma bicadinha da outra técnica e eu acho que eu sei e eu acho legal conhecer de tudo. Mas se você quer se aprofundar em alguma coisa para passar para o outro, você não pode ficar pegando de bicadinha, bicadinha, bicadinha. Você tem que saber o que está dizendo. De qualquer maneira, essa coisa que Alexander, de puxar a cabeça para trás, quando ele se deu conta, ele tentou que todos nós tentaríamos fazer o contrário, que é o jogar a cabeça para frente e ainda puxar o ar. E aí tampouco funcionou. Mas só caiu a ficha quando ele pensou, eu não vou fazer, eu vou me dar os estímulos para falar, mas na hora de falar a frase, eu não vou falar só para entender o que está acontecendo. Então, a inibição foi realmente o que desencadeou o todo, porque a inibição, para mim, a inibição foi muito confuso no começo, porque a inibição eu traduzia o não fazer, ou não fazer atividade. Ou se eu estou com uma raiva tremenda de alguém,
e eu estou com uma vontade de falar para essa pessoa, eu já não sabia mais se eu podia falar ou não, se eu tinha que inibir aquilo. Aí eu descobri que a inibição, eu inibo os hábitos que eu sei que estão indo contra a atividade, estão indo contra a maneira natural do meu funcionamento. Isso é o que eu devo inibir. Mas se eu estou com raiva de alguém, eu aprendi que eu não preciso inibir nada. Pescoço livre, conexão com o seu mastro, que é a sua coluna vertebral, e se tiver que pegar uma cabeça e dar-lhe na cabeça, sim, mas com pescoço livre, porque aí você vai Com o corpo todo. bem mais forte. Mas a inibição me deixou muito confusa nessa... Mas o canto é inibição. É o fazer. Como que eu vou fazer no não fazer? Espera só um pouquinho, Georgia. Porque a maioria aqui não conhecem os princípios, a não ser que tenham lido alguma coisa, mas não conhece a fundo. Ela falou de uns 2 ou 3 princípios aí, por exemplo. Então, só para inspirar a gente um pouquinho e fazer um pouco mais de sentido, eu vou compartilhar a tela, os princípios que vocês já viram isso, certo? Os alunos aí, os inscritos. Porque ela falou de inibição. Inibição é esse aqui, um meio para mudanças. Tá? E aí, eu queria, talvez, que como ela já está dando uma aula dos princípios da técnica... Não estou dando uma aula, a gente está conversando. Pera lá, vamos conversar. Mas é isso. Conversar é dar aula. Dar aula, você não dá aula sem conversar. Mas tudo bem, estamos conversando. Então, para isso, talvez eu queria sugerir uma dinâmica que eu não tinha programado. O que eu tinha programado é o que estava acontecendo, mas eu fiquei me colocando no lugar da Isis, de todo mundo. Então, eu falei, bom, talvez inibição não queira dizer nada, né? Então, aí eu vou colocar só uma coisa assim, o que é os princípios da técnica, o que são os princípios da técnica Alexander, que é um conjunto de princípios que ele foi descobrindo nesse processo aí, quando ele estava em frente dos espelhos que ela estava falando. Ele percebia que ele tinha uma intenção de falar, ele viu que ele fazia umas coisas, aí ele teve que parar de fazer aquelas coisas, ao invés de colocar outro hábito no lugar. Então, ele foi indo, ele percorreu tudo isso aqui. E esse daqui é o legado teórico, digamos, da técnica Alexander. Então, eu gostaria que vocês soubessem que a gente já está falando sobre os princípios, e eu queria, talvez, tenho 2 propostas para a dinâmica, e depois eu fico quietinho. Uma, quem não conhece esses princípios, a gente pode deixar isso aqui no cantinho compartilhado, eu não sei como fazer isso, não sei se é possível, ou cada um abre aí no seu dispositivo. No seu zap? Ou isso, ou... e vocês comentam e perguntam o que significa isso dentro da experiência que vocês já tiveram na aula passada, porque no sábado todo mundo tocou, cantou, a maior parte, na verdade, nem todo mundo. Então, quem praticou na aula passada, a gente passou por todos esses princípios. Tá? Claro que eles são entrelaçados e eles acontecem ao mesmo tempo. Então, não se preocupem, e a minha intervenção foi em função disso, não se preocupem se isso tiver muito confuso, muito palavras, porque são jargões. São princípios que têm um significado, mas eles são jargões para significar esses princípios. Tá? E cada professor vai falar do jeito dele. Então, como a Jorge é a primeira, a gente está tendo essa dinâmica para vocês se familiarizando até a última com os princípios. Não para que vocês saibam, mas para que vocês utilizem no processo que vocês passam na aula prática e também nos seus estudos, nos seus ensaios,
no seu dia a dia, escovando os dentes, lavando roupa, enfim, o que vocês fazem, não sei o que vocês fazem. Eu sugiro, talvez, e isso é uma coisa, de vocês perguntarem para a Georgia ou pedirem esclarecimento. O que é isso? O que é aquilo? Só para ela ir se alimentando também. Juntos, a Sônia e o Efraim podiam falar o que elas ouviram, o que vocês ouviram que tem esses princípios no que a Georgia falou. O entendimento de vocês, que já são mais experientes no Pensando na Performance. Ou então, um terceiro que a Georgia pode dar de opinião, de sugestão. Eu adoraria receber feedback, porque eu quero conversar com as pessoas. Quero saber de onde vem. Eu estou contando de onde eu estou vindo. A partir do momento que você começou. A confusão que me deu quando eu entendi o que era... Não, a confusão que me deu quando eu tinha que inibir algo. Que meu professor falava, você não precisa fazer isso. Mas se eu não preciso fazer isso, o que eu vou fazer, então? Porque se eu canto, eu sei como cantar. Eu já tinha 15 anos de palco, eu sei como cantar. Eu não estou dizendo que eu sou uma cantora maravilhosa, mas pelo menos eu tinha esses meus hábitos. Mas o problema é que muitos dos hábitos que eu tinha, eu não sabia que eu tinha. Porque eles estavam tão quentinhos aqui dentro que a gente não percebe. Oi? É o eu que você falou, né? É o eu, Mas, principalmente, isso eu pensando, então, no canto, para mim, o mais difícil foi inibir a respiração. Os meus hábitos respiratórios, não a respiração. Inibir os meus hábitos respiratórios. Porque eu via o meu umbigo subindo e eu não sabia o que fazer para parar. Eu sabia que parar de respirar eu não podia. Eu levei quase um ano para entender como não permitir que os hábitos continuassem se manifestando o tempo todo. E era assim, o pensar nas minhas direções. Mas para eu poder pensar nas minhas direções, porque eu acho que quando a gente entra na técnica, tudo que a gente quer fazer é pensar nas direções. Porque a expansão de si, eu queria me direcionar, a gente quer chegar lá no nirvana. Mas eu tinha que inibir algo que eu não estava 100% alerta do que estava acontecendo. Quando o meu professor me chamava atenção e me mostrava, era fácil de eu reconhecer. Quando eu saía de lá, aí começava aquela confusão. Aí eu lembro, no meu 2º ano de escola, eu pensei, eu já sei, eu não vou falar mais nada. Calei. Mas aí, sabe o que foi terrível nesse processo? Que eu descobri a voz silenciosa. Então, foi pior ainda nessa coisa de eu quero uma paz, eu quero descobrir uma paz em mim, porque se não é algo me repuxando, me falando, você tem que pensar na tua postura, outra coisa será. E, olha, vai ter isso aqui, e está tudo querendo te tirar do seu centro, do seu eixo. Mas esse voltando e pegando passo a passo, trabalhinho de formiguinha. Então, a cada vez que eu não levanto o umbigo, que eu digo não àquilo, mesmo sem saber o que está acontecendo, já é uma permissão a mais para o meu sistema natural voltar a funcionar, mesmo eu não sabendo aqui como. Porque é isso que a gente pensa que está perdendo controle. Porque nós temos esse controle
muscular, esse controle da nossa postura, como eu devo estar. E aí a gente começa a soltar disso e você fica meio assim, e agora? Mas esse é realmente o controle consciente, porque não só todo pensamento é traduzido em atividade muscular, como a sua intenção motora é que vai dizer ao músculo o que fazer quando. Mas se você só vai ali na repetição, se eu estou só ali repetindo uma coisa no automatismo, eu não tenho essa possibilidade. Então, e isso se é uma coisa no meu dia a dia. Cada vez que eu vou sentar, se eu penso na minha antiga maneira de sentar, de eu colapsar, eu lembro quando eu percebi, eu não quero fazer isso. Mas e aí, o que eu faço? Espera aí. Até eu ativar as minhas direções, até era assim como se não vai ter nunca tempo para eu chegar lá. Mas tem sempre tempo. É só a gente dizer não a essa necessidade de ter que chegar lá e estar no processo. E porque eu posso parar e ficar aqui, voltar, pensar no meu pescoço livre, ativar minhas direções, e aí posso mais um pouquinho, e mais um pouquinho, até eu chegar na cadeira. Aliás, Reinaldo, Oi. o Ariane que me falou, quando Alexander estava muito inspirado, ele podia chegar a sentar em 45 minutos. Demorar para sentar em 45... Demorar 45 minutos para sentar? O ato de estar aqui para o sentar, ele podia chegar a 45 minutos, para levar 45 minutos para fazê-lo. E dá-lhe inibição. E é realmente estar nesse processo, estar um filme, são várias fotos, uma atrás da outra, assim como o movimento são vários estímulos. Mas num filme, quando você pensa num filme que é uma foto atrás da outra, se você pode parar entre cada foto. E entre cada foto é mais um momento que você pode voltar a desejar o seu pescoço livre, ativar suas direções, para que a sua postura se manifeste. Eu não sei até hoje como eu devo sentar. Meu corpo sabe. Antes eu sabia como ficar em pé, como fazer as coisas. Eu criei um hábito consciente de dizer não, eu não preciso disso. Eu não sei como sentar. Agora, claro que eu vou aplicar as outras direções para eu poder me encontrar, mas eu acho que essa é uma necessidade que a gente tem daqui, da cabeça, porque quando a gente começa a liberar dos hábitos, tem uma parte que fica todo feliz, que é o corpo, porque ele pode voltar a ocupar seus espaços, pode voltar a trabalhar com menos energia, não usando tanta energia, menos esforço muscular. Isso tudo se traduz na atividade que você quer fazer. Mas eu tenho que voltar... Uma perguntinha, daqui a pouco você fala. Só um segundinho, Zé Henrique, deixa eu terminar de falar, por favor. A hora que você quiser, Jorge. Tem um inscrito aqui para fazer perguntas. Pode falar. Porque agora eu já perdi o fio da meada. Mas com certeza vai voltar. Desculpa ter interrompido, mas
mais uma vez, os termos e o jargão que já é natural para vocês, porque vocês conhecem melhor o assunto, está vindo e eu fico um pouquinho sem entender. Quando você fala de direção de uso, pode definir melhor isso para mim? Quando você pensa nas suas direções. Zé Henrique, eu lembro meu primeiro dia de escola. Foi meu primeiro dia. No primeiro dia de escola, não daquela escola que você não está a fim de fazer, aquela escola que você ficou esperando 1 ano para poder entrar. Meu primeiro dia de escola, numa aula em grupo, a professora perguntou o que são direções, o que é direções para você, o que é direção. E a primeira que ela perguntou foi para mim. E eu pensei, meu Deus, ela não podia perguntar para outra pessoa, porque afinal eu sou a novata, os outros já estavam, né? Eles sabiam muito mais do que eu. Aí eu pensei, o que é direção para mim? O que me veio foi uma placa de trânsito, sabe aquelas com a flecha? Aí quando eu penso, tá, eu sigo essa direção, mas se eu quiser vir para cá, aqui também é direção. Eu posso mudar a minha direção. E foi mais ou menos isso que eu pude explicar para ela o que era direção para mim. E como eu me direciono no corpo. Sim, quando a gente faz aula, vai tendo aula, nós vamos tendo mais informações de como funcionam as articulações, de onde estão as articulações, primeiro, que a gente não sabe nem onde está, quanto mais como funciona. E aí ela foi perguntando para cada um dos alunos, e para cada um deles, cada um respondeu uma coisa completamente diferente do outro. E todas elas eram direções, mas a que eu mais gostei foi de uma colega que falou para mim, direções é como a glass of soda, um copo de refrigerante. Eu prefiro traduzir no copo de champanhe. Você põe a champanhe na taça e as bolinhas estão todas assim. E, eventualmente, todas elas encontram o seu lugar para o alto. Então, quando eu penso o meu pescoço livre, que é a primeira direção da técnica, eu desejo o meu pescoço livre. Quer ver? Vamos fazer agora essa pequena observação. Do jeito que você está, não precisa fazer nada. Só perceba como está essa relação cabeça, pescoço e tronco. Se tiver qualquer coisa incomodando, permita que esteja. É só uma autoobservação agora, sabe? Você tirou uma foto, você se viu no espelho, você não vai corrigir nada. Só perceba o que é que diz essa área, o que é que diz todo o seu pescoço e os seus ombros. Agora, cada um vai ter uma maneira de pensar. Vamos ver o que é que faz essa ideia. Pense que aqui, põe a mão aqui entre as orelhas, põe a mão aqui. E veja que quando você vagarosamente, mas muito pequenininho, você faz um movimento de sim, você percebe que é arredondado, não é? Aqui, nesse lugar onde você percebe esse arredondado, agora pode deixar, se você já identificou o lugar, você já sabe onde é. Agora, ali nesse lugar, pense que ali você tem uma nuvem. Mas não qualquer nuvem. Pense, sabe aquelas nuvens, quando a gente pega o avião, você atravessou as nuvens, você vê desde lá de cima aquelas nuvens fofas. Pense que ali você tem uma nuvem. E veja essa nuvem se agrandar, se agrandar, se agrandar. E agora, vamos fazer mais uma coisa. A partir disso, você vai antes de eu falar isso, primeiro, vocês perceberam uma diferença agora de fazer o sim?
fáceis com essa ideia da nuvem entre as orelhas. José Henrique, você que perguntou, com essa nuvem, você percebe se mudou alguma coisa agora ou não? Continua igual? Na realidade, quando você mencionou o pescoço, e você disse sem fazer nada, presta atenção no seu pescoço, eu senti que eu estava tenso aqui e imediatamente se soltou, você não precisa nem pedir para soltar. Então, a partir do momento que chamou a atenção para aquilo, já mudou. E aí, no momento em que você pediu para fazer o sim, já tinha sido natural. Ótimo. Agora nós vamos fazer mais uma coisa, tá? Essa nuvem você pode manter aí. Você falou? Oi? Isso, só um comentário do que o José falou. Essa atenção que ele voltou para si, José, isso já é direção. Por exemplo. Justamente. Agora, vamos botar mais um princípio ali? Vamos. Mas tudo isso a partir da inibição. Porque tudo isso, quer ver? Agora, do jeito... Oi? Ele parou antes para perceber. É inibição. Então, foi o primeiro que ele fez. Exatamente. Agora, do jeito que nós estamos, todo mundo, quando eu fizer isso aqui, ó, isso aqui nós vamos levantar o braço, tá? Levanta o braço. E perceba como está essa área, como ela se comporta. E daí, abaixa o braço. Agora, depois você abaixa o braço, agora você vai traçar uma linha imaginária na tela da sua mente. Você vai traçar uma linha da ponta das orelhas até o polegar. Do mesmo braço que você levantou, tá? Traça essa linha imaginária da ponta da orelha até o polegar. E depois você vai traçar mais uma linha imaginária da sua lombar até o mindinho. E daí, essas linhas... Olha, eu estou fazendo com o meu braço esquerdo, ele já está todo feliz, o direito ainda não. Então, agora, como ao invés de braço esquerdo eu tenho asas, eu vou pensar nas minhas penas, que são essa aqui, e quando eu fizer isso aqui, ao invés de responder e levantar o braço, eu vou ver na minha cabeça, na tela da minha mente, eu vou ver essas linhas estendendo, e é como se essas linhas imaginárias trouxessem o meu braço para o alto. E aí, a hora que você chegar aqui, você perceba como está. Então, pode... E quando você for abaixar o braço, lembra, cotovelo é pesado, deixa o cotovelo cair. E você percebe que teve uma mudança em como essa área se comporta da primeira e para a segunda vez que você fez? Como é que foi para vocês? Ninguém quer falar? É como se tivesse ganhado um bocado de estrutura, não sei explicar. O que é estrutura? É como se tivesse ganhado no mexer uma estrutura, não sei explicar melhor. Entendi, como se tivesse ganhado. É que cortou a primeira palavra. Zé Henrique? De novo, os dois princípios, inibição e direcionamento. Na primeira vez, teve um direcionamento, o movimento aconteceu, mas o hábito fez com que algo da musculatura do pescoço se contraísse junto com o subir do braço. E depois que você mencionou
as linhas Flexões? imaginárias, na hora que sobe o braço, tudo permanece, somente a estrutura, como o Rubem falou, somente a estrutura que precisa ser acionada entra em ação. Você faz um movimento mais natural, mais preciso e com menos esforço. Esses são os meios pelos quais ele passou de inibição para direção e fez um ato através desses meios que ele acabou de descrever. E aí a gente já tem aí 3, quase 4 princípios juntos. E isso foi o uso de um controle consciente de si. Ou seja, cada vez que eu vejo alguma coisa em mim, que eu ativo antes de fazer, antes de responder, eu vejo o que eu quero. Porque é como falar, eu sei o que eu quero dizer, eu estou pensando. Mas tem tanta gente que fala e não diz nada. Então, quando você ativa essas direções, você está usando o controle consciente de si, não esse controle muscular, que é o falso controle, que é o que a gente pensa de uma boa postura, que eu tenho que ficar me segurando. Eu sei lá onde eu achava que meus ombros tinham que estar aqui, e de repente eu ganhei muito mais voz, porque ele não precisava mais estar aqui. De repente é. De repente Esse pode passo demorar a passo. 25 anos. Mas olha, é que a gente está sempre querendo chegar lá, né? Sem passar pelo processo. Eu quero chegar lá, eu não quero ter que inibir, pensar nas minhas direções, pensar no meu controle consciente. Eu não quero ter que fazer isso, eu quero chegar lá, estar perfeita, não é? Porque um dia eu serei perfeita. E quando eu chegar lá. Então, nós sabemos isso é no nosso dia a dia. E eu sou cantora, então eu estou sempre relacionando ao canto. Eu quero cantar o meu melhor, mas eu não quero me permitir a explorar sons feios, eu não quero permitir outros espaços, porque eu estou acostumada com isso. Meus ouvidos são sensores e vão ditar a maneira de como eu tenho que responder a todo esse estímulo de eu querer cantar, me apresentar. E imagina, eu não posso. Quando é que eu vou ter tempo de pensar no meu pescoço livre enquanto eu estou cantando? Meu Deus, é tão diferente, porque agora é tudo que eu penso. Claro que eu penso também o que eu estou dizendo, o que eu estou cantando, mas é estar nesse processo que essa nossa sociedade no pain, no gain não permite, porque você tem que fazer o melhor de você, você vai ter que, sabe, eu vou estar fazendo melhores erros o tempo todo, ao invés de parar e voltar para ver onde é que está o erro. E eu acho que a inibição é bem esse parar, dar um passo, nem um passo atrás, é parar e se auto-observar. E aí aplicar uma por uma. Ou seja, se eu quero olhar para um lugar, o que a gente faz? A gente vira a cabeça e olha. Mas se eu estou consciente de tudo, essa contorção que isso me traz, primeiro, então, eu olho. E aí você vê que tudo muda. E são hábitos novos que a gente vai criando, porque eu também pensava que eu não quero meus hábitos velhos, eu não posso estar naqueles hábitos velhos. Então, eu não quero hábitos. Não, eu quero bons hábitos. Porque o meu hábito de fazer a semi-supina é um bom hábito. Diga, Efraim.
Eu fiquei pensando, lembrando daquele exemplo que você deu no começo, da hora que você quer dar um soco em alguém e você está com raiva, né? Acho que a hora que a gente está tocando, né, que a gente está desempenhando uma tarefa que para a gente tem importância, tem uma dedicação, né, que você faz para aquilo, lógico, você quer tocar o melhor possível, você quer cantar o melhor possível. Como parar nesse momento de dar o soco, nesse momento que tem uma coisa importante na sua frente, como que você vai parar na hora que tem que fazer algo importante e aí? Eu tenho dois exemplos. Um é realmente de dar na cabeça do outro, mas eu prefiro usar o exemplo musical. Inibe um pouquinho, só para avisar que a gente tem quase 10 minutos para terminar. Tá? Então, aí vê como é que você vai finalizar. Então, eu vou dar esse exemplo, um exemplo musical. Quando eu comecei a fazer meu curso para me tornar professora, eu parei de fazer shows, porque eu já estava com 2 filhos, e aí ia ser muita coisa, são 5 dias por semana, 3 horas por dia, durante 3 anos. Eu pensei, agora eu vou ser mamãe e vou me dedicar aos meus estudos. Então, eu passei 3 anos fora do palco, depois de 15 anos no palco. Quando eu estava quase para terminar o meu curso, um amigo me chamou, que ele estava gravando um CD de chorinho, mas iam ter algumas gravações com vocal, e ele me convidou para fazer uma delas. E umas outras cantoras também que ele convidou. E isso ia ter uma apresentação. A apresentação do CD. Chegou no dia da apresentação do CD, eu tinha terminado, estava assim fresquinha, recém-diplomada, teve a apresentação, e aí que eu vi, meu Deus do céu, aquela coisa de tem que passar o som, tem que passar o som. E eu via todo mundo feito barata tonta, andando, tem que passar o som. E eu falava, mas o técnico de som ainda não chegou. Eu sei, mas olha, tem que passar o som. Aí eu pensei, olha, há 3 anos atrás eu também era assim. Eu aqui não sabia. Aí eu procurei um lugar, foi um lugar tranquilo, fui fazer a minha semi-supina. Finalmente escutei som saindo do palco. Falei, olha, o técnico chegou. Aí foi lá. Então, esse foi uma. Na outra, foi na hora de eu entrar no palco. Porque aí a banda já estava tocando, me chamaram. Era a minha vez de eu chegar. Então, entrei, conversei um pouquinho. E aí o violonista começa a dar o acorde. Nessa hora, eu percebi a sola do meu pé fazendo isso aqui, ó. Isso, que é essa coisa da apresentação, do que eu tinha de antes, da postura. Aí eu pensei, olha, não vou fazer, não. E o pobre do violonista vai, na minha cabeça, na hora, pensei, o violonista vai tocar eternamente essa intro até o meu pé voltar ao chão. E eu desejei meu pescoço livre, ativei as minhas direções. Quando eu percebi que, touchdown, aí eu tinha a minha base, aí eu comecei. Mas foi justamente na hora de entrar. Mas se fosse antes, eu ia ainda ficar ali, feito um gato assustado, esperando a hora de começar, ao invés de voltar e aplicar os princípios. Mas, então, e esse hábito eu só descobri porque eu parei de fazer a apresentação por todo esse tempo e, de repente eu voltei. E aí, ou seja, eu não me desfiz dele aos poucos no palco. Eu fui assim, cold turkey, e aí cheguei de volta ao palco. Então, eu sei que como se fala isso, challenge? Um desafio.
é um desafio. E é um desafio para mim mesmo, não é um desafio para mostrar para o mundo. É um desafio para mim mesmo, porque eu quero ter espaços. Eu não quero me lascar para poder cantar, para poder tocar qualquer coisa. Eu escolhi cantar porque eu quero... Porque quem canta, os males espanta. É isso, não é para ficar me lascando. Eu acho que... É uma boa nota. Bom, e é isso, os princípios, eles não têm... Você não tem como falar de um sem falar do outro. Você pode focar em um, mas você não tem como separá-los. É como a vida. Não tem como separar um dia do outro. Eles é um atrás do outro ao mesmo tempo agora. Nós é que temos essa separação na nossa cabeça. Mas eu estar sempre conectado comigo mesma, e dizendo não àquilo que eu sei que eu vou me lascar. Porque eu estou consciente, mas primeiro eu tenho que entender quais os hábitos que eu carrego, que eu não sei que eu carrego. Como o hábito de levantar um braço da maneira, sabe? Ou a maneira como eu sento. É isso. Tem uma... Alguém quer perguntar alguma coisa? Você ia falar alguma coisa, Efraim? Que tem Então, uma das perguntas ali, a Ana Luísa pergunta, ou melhor, ela comenta que relaciona com o ter que fazer versus simplesmente estar ali. Somos capturados pelo ter que nesse esquema social. Ela está adorando a live, comentou. Que legal, que legal. Mas é isso, eu tenho sempre que mostrar o meu melhor. Eu tenho sempre que ser o melhor. Eu não posso estar aqui bem comigo mesma. Não pode, porque eu tenho que me provar. É tudo isso que essa sociedade nos traz. E na hora da gente entrar e fazer a nossa performance, isso é muito importante para você não sair repetindo coisas sem saber por quê. Porque os meus hábitos, principalmente os meus hábitos respiratórios, eles vieram de eu repetir o que me ensinaram. Porque na minha inocência, eu achava que quem está ensinando sabe o que está dizendo. E muitos sabem, muitos não fazem ideia, porque também é como essa história do Alexander, que saiu desse hábito de fazer isso para fazer isso. Foi quando aí ele falou, não, agora eu vou usar a inibição. Foi aí que caiu a ficha. Então, se eu venho dessa geração que acreditava em respiração abdominal, que é você inflar o umbigo. Agora as pessoas já estão se dando conta de que isso não funciona. Porque, além de inflar o umbigo, você tem que abrir as costelas, não é? E eu me sentia tão mal, porque era eu que não sabia fazer. Todas elas falavam, que bom que agora eu sei que ninguém pode fazer isso que eles dizem. É impossível. Mecanicamente é impossível. Fisiologicamente é impossível. A gente pode tentar, mas é impossível. E o corpo, ele é tão legal com a gente que ele até tenta por você. Ele até tenta deixar você fazer aquilo. Aí a gente sai disso para o contrário, porque eu já escutei falar gente que não, eu não levanto o umbigo. Eu seguro ele para dentro. Tem de tudo. Aliás, a respiração é a próxima live com ela no dia 2 de fevereiro, com a Georgia, que é justamente no mesmo horário, às 13 horas, às 14, como está no programa.
Então, vocês aí que estão no YouTube podem voltar a conversar com a Georgia também. Até lá ninguém respira, tá bom, gente? Mas algum de vocês quer comentar alguma coisa, perguntar alguma coisa? Sônia, Efraim, Rubem, Isis, Dayana, Isa Henrique. Faz Todo mundo sentido. tranquilo. Eu só queria comentar que eu achei bem pertinente o comentário da pessoa do YouTube quando ela falou da questão do nosso ambiente, porque na realidade a gente tem que aprender a sermos nós mesmos. Eu preciso aprender a ser eu no meio do conjunto, né? E muitas vezes a gente absorve coisas dos outros que não nos dizem respeito, né? Então, aprender a como lidar com essa situação é algo que precisa vir à consciência, eu acredito. Está vindo, já veio. Já veio. Agora você já sabe conscientemente e tem um monte de conhecimento sustentando isso. Esperar que isso funcione é perda de tempo, porque já está aí, você já conheceu. Então, você já sabe soltar o pescoço um pouquinho, você já sabe parar e ver o que acontece quando você solta o pescoço, que dá para levantar um braço sem contrair o pescoço, e que isso te faz perceber que as pessoas influenciam o seu ambiente e você influencia o ambiente delas. Você já tem essa consciência. Ninguém precisa desenvolver isso. A gente tem, mas a gente não sabe que tem e não sabe que é possível que desenvolva. Mas mais alguém ia falar. Eu só quero voltar, se alguém ia falar, eu só quero voltar que foi o Rubem, não é? No começo, que falou da postura. Ou foi o Efraim? Na postura, o Rubem. Então, se você pensa, em português nós não temos, ou talvez temos e eu não saiba, Reinaldo, posture and poise. Eu tive uma crise quanto a isso, porque é difícil, né? O poise eu acho que é mais um porte. Eu escutei uma boa explicação em inglês, porque em pós eu também não sabia o que era. Eu sabia que tinha a ver com postura. E eu lembro uma professora que me disse, postura é postura, pós é postura com graça, com leveza. Então, porque quando você fala postura e balanço, eu vejo uma corda bamba, que é o balanço, e a postura, que é eu me segurando e eu tentando entrar nessa corda bamba. Agora, se você pensa em postura com graça e leveza, já muda. Então, se eu penso na minha postura só para uma coisa, e da maneira como eu penso, eu lembro quando eu descobri que ela tinha 4 curvaturas, isso me assombrou. E eu tinha muito medo da curvatura da lombar, porque eu me sentia lá para aqui, quando eu estava em contato com ela, porque eu estava fora do meu hábito. Mas a postura, cada vez que você ativa esse pensamento construtivo, consciente de si, você diz não ao hábito. Você não quer chegar lá no final e fique absorvendo, degustando, nota por nota, ficando com a nuvem entre as orelhas e vendo toda a sua expansão. Isso se traduz na postura necessária para o momento e para a atividade que você está fazendo no momento. Jorge, eu acho que talvez acho que não tem uma palavra mesmo em português para poise, né? Mas se a gente pensar e relacionar postura com equilíbrio, né? A gente quer estar em equilíbrio. Só que equilíbrio
não é uma coisa fixa. Equilíbrio é dinâmico, equilíbrio tem uma coisa que vibra sempre no equilíbrio, senão não é equilíbrio, está plantado, né? Acho que talvez tenha um pouco a ver com isso. Postura com graça e o que o Reinaldo falou de porte, que também não é um porte fixo, né? É uma coisa que é dinâmica, que borbulha, como você falou das bolinhas na champanhe. Pode ser um equilíbrio dinâmico, né? Que não é um poste, é um porte. É tudo isso junto. É tudo isso junto, mas contanto que eu saia desse pensamento de postura, uma postura fixa, porque tem gente que realmente sabe como sentar e como estar em pé. Eu desaprendi. Antes eu sabia, agora eu não sei mais. E aí a gente vem realmente ao fora do conhecido. Que quando a gente... essa, por exemplo, essa de levantar o braço, né? Primeiro conectar tudo mais, você experiencia uma coisa nova. Mas não é novo. É novo para você agora. É disso que a gente veio. Então, você dá espaço para o seu corpo voltar a ocupar os seus espaços e voltar a esse bom funcionamento sem, como diz um grande amigo professor, tem gente que não desiste do nazismo da liberdade. Tem que ser desse jeito. Tem que ser dessa maneira, não é? Eu adorei essa frase. É muito incrível. Meninas, vocês querem falar alguma coisa? Daiane, Isis? Bom. Eu quero comentar um negócio. Eva. No começo da live, você disse que todo pensamento é uma atividade muscular. E isso ficou na minha cabeça até agora. E eu meio que estou tentando entender o sentido da frase. Isso, na verdade, foram feitos estudos com várias atividades, um com jogadores de basquete e outra com um pianista. E os jogadores de basquete dividiram em 3 grupos. Um que ia só praticar a cesta, jogar na cesta. O outro grupo não ia fazer nada, só chegar lá na hora e ver quantas cestas eles conseguem fazer. E o terceiro grupo, eles não iam praticar fisicamente, eles só iam pensar em como fazer na cabeça essas asinhas, né, que a gente está fazendo. E o grupo que praticou e o grupo que pensou, eles tiveram um desenvolvimento quase igual. E o que não praticou e não pensou em nada foi o que menos rendimento deu, né? O que menos resultado deu. Agora, com o pianista, então eles conseguiram, porque puseram, a pessoa deitada, puseram um teclado pendurado aqui, que ele não precisava se movimentar, e era só tocar essas teclas. E depois, então ele tocou as teclas que ele pensou, e depois, sem tocar as teclas, só pensar no tocar. E conectado com eletrodos, aí eles puderam ver a atividade do cérebro e a atividade muscular, que o músculo responsável pelo
movimento também quer se manifestar. Então, aí descobriram que sim, você não precisa fazer, só o pensar já ativa. E daí, mais tarde, fizeram um estudo complementar, acho que foi em 2008, uns alemães, que aí finalmente chegaram no que Alexander disse, que não só atividade, não só todo pensamento é traduzido em atividade muscular, que hoje você pode ver em telas de computador, toda a coisa, mas a sua intenção motora é que vai fazer o músculo entender como deve se movimentar para promover o movimento que você quer na hora. Então, isso é uma coisa que lá atrás, no começo do século passado, Alexander chegou a isso a partir de autoobservação. Hoje em dia existem estudos científicos comprovados que é assim que acontece. E eu acho tão lindo que o povo lê tudo isso e fala, olha, assim que acontece. E ninguém sabe o que fazer com isso. Continua se lascando todo, porque no pain, no gain. Eu não entendo. Então, aí isso tem uma coisa muito linda que eu acho, que é que o Alexander realmente foi genial por causa disso, que ele não só... Porque a frase que ele citou nisso que a gente está conversando, a frase inteira é a seguinte: você traduz tudo, seja físico, mental ou espiritual, em tensão muscular. Isso ele viu nele, ele sentiu nele. E nos últimos século e pouco, a gente vem ensinando isso. E era muito difícil de provar isso. A ciência ainda não tinha recursos para provar o que ele tinha descoberto. E agora está tendo. Então, esses experimentos que a Georgia falou, tem esses e mais outros, vários, que estão comprovando como a eficácia da técnica Alexander de fato existe, é incontestável, como também você sabe que ela pode ser aprendida na prática. Você não precisa saber nada disso que a gente está conversando, necessariamente. Então, essas lives, na verdade, são umas perolinhas que a gente está proporcionando para vocês, porque é muito legal saber disso, eu acho. Quer dizer, vocês não têm que querer saber também. Né? E não quiser também não precisa vir. Mas eu acho interessante saber que existe um arcabouço teórico cientificamente comprovável. Tem muita coisa ainda para ser descoberta, sem dúvida. A neurociência está ajudando bastante, porque tem agora computadores que conseguem ver essa velocidade, né? De você estar deitado no piano ali, isso daqui tem toda uma conexão direta, porque é tudo que acontece de uma vez só. E é essa, se me permitem ir terminando, pode ser? Porque isso é uma coisa muito legal de a gente perceber que o Alexander propõe é aquilo que no Zen budismo já está se falando há milênios, que é a única coisa que é real é o que está acontecendo no momento, no instante que você está. O resto é passado ou lembrança do passado, ou futuro e projeção do que o futuro poderá ser. Então, essa coisa de parar e de aplicar todos os princípios de uma vez só, é de ficar quietinho, de ver que o coração está conectado. Ou seja, quando a gente está falando da respiração, de ver que o coração, né, onde dentro do tórax, está conectado com a intuição, que é toda a nossa vivência mais arcaica, que aqui é o nosso segundo cérebro, na verdade é o primeiro, né? Em termos de evolução é o primeiro, e aí esse daqui foi desenvolvido depois, e ele tem isso é que é bonito, é um estágio evolutivo, onde você consegue perceber que, nossa,
eu posso fazer tudo isso no meu dia a dia. Por isso que eu falei, é para lavar louça, é para cozinhar, é para sair para lá e para cá, é para fazer tudo, porque tudo que você faz, seja físico, mental ou espiritual, se traduz em tensão muscular. É muito legal o que o Zé Henrique falou dessa coisa do ambiente, porque isso é o que é, né? Jorge, a palavra última é sua. Não esquecendo que o próximo, só um segundinho, que a próxima live vai ser depois de amanhã, com a Helene, eu acho, não é isso? Só para confirmar o horário e tudo, porque a gente fala tchau e bye-bye. Exatamente, é na quinta-feira, dia 21, às 15 horas, horário de Brasília, conversando sobre as mesmas coisas, que vai ser sempre diferente. Só o título muda, né? Porque o resto Exato. é a vida, é a vida. Só para eu essa coisa de não dar tempo de pensar, mas assim, um dia eu chego lá, mas agora eu ainda não posso. Eu ainda não sei. Mas eu ativo um pensamento aqui, aí eu ativo um pensamento aqui, depois eu ativo outro pensamento aqui. Entre esses espaços, aí eu lembro que eu posso ativar as minhas direções, eu posso ativar isso. E eu gostava quando eu lembrava que eu podia. E eu lembro uma professora que me disse: a cada vez que você lembrou, é porque você esqueceu. Mas esse esquecimento, esse espaço de esquecimento entre um pensamento e o outro, vai ficando cada vez menor, cada vez menor. Até o dia, e é como Alexander diz, as direções você dá uma por vez e, eventualmente, todas ao mesmo tempo. É quando esse espaço de esquecimento entre uma e outra diz: cheguei, estou em casa. Isso aí. Ok? Puta, mega obrigado, Jorge. Eu que agradeço vocês terem ouvidos para escutar as minhas inspirações. Isso aí, boa. Que eu me animo toda, porque é essa constante. Universal. Essa constante. Exatamente, era isso que eu... O quarto livro do Alexander. Gente, então até quinta-feira, e depois até sábado, e depois até o dia da respiração com a Georgia. YouTube, vocês vão estar participando também. Muito obrigado pela audiência e a presença de todos vocês. Sônia e Efraim, quer dizer alguma coisa assim rapidinho? Só obrigada. Uma delícia essa conversa. Também gostei. Oi, Efraim, cortou, desculpa. Não, agradecer mesmo, foi super, super gostoso. Legal, gente, eu adorei. Reinaldo sabe que quando eu começo a falar babá, eu também estou junto, a mesma coisa, eu não paro. Essa live podia durar 35 anos. Mais ou menos. Só com umas pausinhas para tomar café. Gente, então até a próxima e bom tudo para vocês. Muito obrigado. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado pela disponibilidade do horário, porque ela está na Holanda. Aliás, Rubem, ela está mais perto de você do que eu. Acho mesmo que sim. Você está em Portugal, Rubem? Sim. Nós temos 1 hora de diferença, não é? Aqui são 6h30. Não pode ser muito mais, porque